Olá, tudo bem com vocês? Gente, uma pergunta que não quer calar. A prisão do Bolsonaro é possível? O Brasil e a justiça brasileira pode efetuar a prisão desse homem? Ou isso é um fato que a gente vem esticando já há muito tempo para vender notícia? Ou isso é um fato que a gente fala para dar esperança àquelas pessoas que viram Bolsonaro fazer uma política de destruição e cometer um monte de crimes à frente do poder? Ou realmente isso é um fato real e que é possível que isso aconteça? É sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você aqui hoje. Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gidemias, vocês aqui são todos muito bem-vindos. Eu já peço a você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative aí o sininho para receber novos vídeos. Também já peço a você que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também já peço a você que é inscrito no meu canal, se você quiser e puder, torne-se membro do meu canal, me dê uma força nesse meu trabalho cotidiano aqui e vamos ao assunto. Desde o final da eleição de 2022, quando o Bolsonaro deixa o poder, que o assunto mais comentado entre as pessoas é a prisão do Bolsonaro. Mas aí eu faço aqui uma pergunta. Isso realmente é real? O Bolsonaro pode ser preso? O Brasil tem condições de efetuar a prisão do Bolsonaro? O Bolsonaro fez por onde ser preso? Primeiro eu quero dizer para vocês que a prisão do Bolsonaro ela seria simples se fosse apenas na esfera jurídica penal. Mas prender o Bolsonaro também implica aqui uma relação política. Então não é só jurídica. Então tem implicações políticas muito sérias que dificultam um pouco que o Bolsonaro seja preso. Então, o Bolsonaro, gente, aqui entre nós, há indícios suficientes para efetuar a prisão do Bolsonaro. Você me perguntaria, o Bolsonaro cometeu crimes para ser preso? Sim, cometeu. Olha, eu não quero nem falar dos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia de Covid-19, que ali foi uma coisa assim criminosa, quando você está falando que teve mais de 700 mil mortos. Mas eu nem quero entrar aí por esse caminho, porque inclusive eu às vezes me pergunto se isso vai ficar por isso mesmo, vai ficar impondo tudo que aconteceu na pandemia, mas vamos falar de realmente coisas que podem levar à prisão do Bolsonaro, coisas que estão agora sendo investigadas. Então, qual é a primeira investigação que tem sobre o Bolsonaro? Sobre a falsificação do cartão de vacinas. Então, isso pode levar à prisão? Claro que pode. Você está falando de falsificação, que você não pode, porque é o Bolsonaro, para qualquer outro cidadão você ter um peso, e quando é para o Bolsonaro você ter um outro peso. Outra coisa também muito importante que existe contra o Bolsonaro é essa investigação sobre as joias. Segundo a PF, você tem ali provas, tem mais de 2.000 páginas, comprovando tudo o que aconteceu. Ou seja, a polícia tem provas robustas. Esse relatório que foi parar na mão do Paulo Gonet mostra realmente que há provas para que Bolsonaro possa ser indiciado e ir para os bancos dos réus e ser preso. Mas tem o pior de todos, que é a investigação sobre o golpe de Estado. Quando Bolsonaro, segundo a PF, está sendo investigado, mas Bolsonaro tramou um golpe de Estado no Brasil. Então, assim, você tem já muitos indícios de que ele tentou esse golpe de Estado para se eternizar no poder e melar a vitória do Lula em 2022. Com todas essas provas que a polícia tem e que agora serão, há quem diga que esse inquérito sobre o golpe de Estado pode chegar na mesa do procurador até o mês de setembro, ou no mês de setembro pode finalizar, e aí finalizando você envia todo esse relatório para a Procuradoria-Geral da República, que é que decide se aceita ou não, se faz ou não a denúncia. Com todo esse aparato, com todas essas provas, com tudo que está aí, sim, a prisão do Bolsonaro ela é possível. Só que, repito, é uma prisão que envolve também o lado político. O Bolsonaro hoje
ainda é um cara com muitos apoiadores. Ainda há muita gente, inclusive da elite, que ainda vê o Bolsonaro, eles são oportunistas e veem no Bolsonaro a oportunidade. Costumo dizer que ninguém morre de amores pelo Bolsonaro. Exceto aquelas pessoas que estão cegas politicamente, que não conseguem enxergar nada, aqueles que têm o mínimo de leitura política usam o Bolsonaro apenas como um oportunismo político para eles. Ninguém quer abrir mão do poder. E essas pessoas enxergam no Bolsonaro a possibilidade de terem o poder. Agora, por essa dificuldade que é a prisão do Bolsonaro, porque, gente, o bolsonarismo é um grupo reacionário. Se tem uma coisa que o bolsonarismo não se importa é com fatos. Você pode dar todas as provas possíveis, como já estão aí, e eles negam veementemente. Na ótica bolsonarista, o bandido, o corrupto, o ladrão, só são seus adversários políticos. Parece que eles transitam em um outro mundo. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, mas no mundo bolsonarista, não, isso não acontece. Você pode dar todas as provas possíveis que eles não acreditam. Então tudo para eles, qualquer coisa que se diga contra o Bolsonaro, eles tratam isso como perseguição política. Quando o STF toma uma decisão, mesmo que seja baseado dentro da lei, eles vão alegar o quê? Perseguição política. Então, por exemplo, se o Paulo Gonet agora aceita a denúncia contra o Bolsonaro, desculpa a expressão aqui, o circo está armado para eles alegarem perseguição política. Então, sobre essa base já montada pelo bolsonarismo, o que a justiça brasileira precisa fazer? Ela precisa ter todas as provas possíveis, tem que fechar todas as lacunas abertas, para que quando a justiça for efetuar uma possível prisão do Bolsonaro, isso já esteja alicerçado, fundamentado. Mesmo assim, eu sei, mesmo assim, eles ainda vão alegar que é perseguição política, mas quando você não dá nenhuma brecha jurídica, você não abre nenhum tipo de jurisprudência para que a defesa ache qualquer brecha, e aí você joga isso na imprensa. Isso é comum do Bolsonaro, como a gente joga pra galera, joga pros seus apoiadores, e isso cria um rolo compressor político, e aí isso vai mudando a opinião pública, e as pessoas acreditam em qualquer coisa que se diga hoje. Principalmente quando se vem do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro é perguntado sobre qualquer coisa, as suas respostas são as piores possíveis. E eles acreditam mesmo assim. Por essa prisão ter uma implicação política, todo cuidado é pouco. Então a justiça brasileira está tomando os devidos cuidados, tendo tudo realmente alicerçado, com todas as provas possíveis, tudo amarradinho, como a gente diz, tudo fechadinho, para que quando for executar essa prisão, você tenha as provas, para que esse tipo de discurso do bolsonarismo seja descartado. Segundo, o Bolsonaro representa a elite brasileira. O que o Bolsonaro representa, embora ele tenta vender a figura de que ele é um representante do povão, não, ele não representa o povão. O grupo representado pelo Bolsonaro no Brasil é a elite. E essa elite, ela está em todos os lugares. Então ela está no Senado, ela está no Congresso Nacional, no STF. Então você tem representantes bolsonaristas em todos os lugares. Exemplo disso, você tem até hoje Roberto Campos Neto, um representante bolsonarista no Banco Central. Então você tem essas figuras. E essas figuras estão trabalhando em prol do Bolsonaro. Repito, não porque amam o Bolsonaro de paixão, mas porque vem nele a possibilidade de mais poder político. Essa elite trabalha em favor do Bolsonaro. Por exemplo, eles estão falando de anistia. Já tentaram um monte de manobras jurídicas dentro do Congresso Nacional para tentar livrar a cara dele. Essa agora nova do TCU e qualquer lei que eles puderem fazer, embora a gente sempre alerte que isso é inconstitucional, porque qualquer coisa que for aprovado vai ter que ir para o Supremo e o Supremo vai considerar inconstitucional, mas eles vão tentar fazer. Então você tem uma elite brasileira barulhenta. Claro, eles ainda detêm os meios de comunicação, as redes. Para quem não sabe, a extrema-direita é majoritária nas redes.
Então isso dificulta demais. Terceira coisa que dificulta muito a prisão do Bolsonaro são as fake news. Você tem muitas fake news. Vocês lembram da tragédia do Rio Grande do Sul? As fake news ditas estavam dificultando o trabalho. As fake news, é triste que a gente ainda não conseguiu aprovar esse PL das fake news para que a gente pare essa coisa vergonhosa, imoral, antiética, que é essas fake news, mentiras que são espalhadas a todo tempo. Então, qualquer movimento que se faça contra o Bolsonaro, e contra o Bolsonaro, quando eu digo contra, não é porque alguém tem algo pessoal, mas qualquer movimento que se faça em torno do Bolsonaro, já começa a se espalhar esse monte de fake news, e isso dificulta demais a justiça, porque você tem que estar o tempo inteiro vindo a público, dizendo que é mentira, tentando provar, e mesmo assim, depois que isso se espalha, é muito complicado. Então, isso é um outro agravante para a prisão do Bolsonaro. E para encerrar com vocês, se acontecer a prisão do Bolsonaro, porque as pessoas ficam dizendo a qualquer momento vai acontecer, a qualquer momento vai acontecer, e não dá nenhum indício de que isso vai acontecer a qualquer momento. Como pode se dar essa prisão do Bolsonaro? Esgotando-se todas as instâncias, todos os recursos, quer dizer, ele passaria por todas as instâncias, primeira, segunda e terceira instância, para quando se esgotar todos os recursos, o Bolsonaro possa ser preso. A não ser que ele faça algo muito fora da curva. Tratando-se de Bolsonaro é difícil dizer, mas aparentemente não há nenhum indício que ele vá fazer algo muito fora da curva para que possa existir uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, sei lá, algo desse tipo. Respondendo aqui a pergunta, a prisão do Bolsonaro é possível? Sim, é possível. Há indícios de que isso pode acontecer? Sim. Isso é para agora? Não. Não há nada que indique que isso vai acontecer agora. A prisão do Bolsonaro se faz necessária porque foi alguém que trouxe para o Brasil uma visão política completamente fora da realidade. E repito o que eu digo aqui em vários vídeos meus. Política é um jogo que tem regras. E quando você quer governar de qualquer jeito, você burla essas regras. Porque para governar da forma correta, você tem que governar dentro das regras do jogo. À medida que você burla essas regras, é quando a gente diz que você cometeu crimes. E ele o fez. Então agora nada mais justo do que a justiça brasileira cobrar dele. Para quê, gente? Me pergunta você. Para que isso sirva de lição. Para que isso mostre para outras correntes políticas que querem seguir esse mesmo caminho, que é um caminho perigoso e que amanhã você será punido por isso. Porque a gente não pode simplesmente aceitar, porque alguém foi eleito presidente da República, que ele faça do seu jeito. Isso não existe. Para isso que nós temos uma Constituição que mostra os caminhos que o poder executivo precisa trilhar dentro das regras do jogo. Como ele não seguiu as regras do jogo, ele precisa ser punido por isso. E é o que a gente espera. Mas repito a vocês, isso não vai acontecer agora. Porque já foram ouvidos até alguns juristas, até mesmo do STF, e eles dizem que provavelmente a prisão dele só vai acontecer quando se esgotarem todas as instâncias. Ou seja, para aqueles que clamam por justiça, por tudo que ele nos causou politicamente dentro da sociedade, isso ainda não vai acontecer. Teremos que ter um pouco de paciência. Mas eu quero dizer para vocês aqui que eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho mais uma vez, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se puder ser membro, agradeço mais uma vez. Muito obrigado.